João Paulo Rodrigues, então líder do MST, seja muito bem-vindo mais uma vez ao ICL, é sempre um prazer recebê-lo por aqui. Bom dia. Bom dia, Vivian, bom dia a todos que estão nos escutando, bom dia, De Luca, bom dia, Eduardo Moreira, alegria estar nessa audiência maravilhosa aqui com vocês. Muito bom. João Paulo, ontem a gente teve, então, a primeira reunião da CPI na Câmara, e ela foi marcada por bate-boca, troca de acusações, microfone cortado, a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria já começar falando e trazendo aqui a fala da deputada federal Thalíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro. Ela confrontou o relator da CPI, o ex-ministro Ricardo Salles. Ela lembrou que o Salles é investigado pela Polícia Federal em um esquema de extorsão ilegal de Madeira. E a gente vai puxar, então, primeiro essa fala dela, depois a gente entra no debate, a gente quer te ouvir. Vamos acompanhar, então. O objetivo dessa casa é de criminalizar esse movimento. O governo Bolsonaro acabou com as políticas públicas, seja de acesso à terra, cresceu mais de 70% a violência no campo. Tem a ver com grilagem, tem a ver com madeireiros, tem a ver com garimpo ilegal. Aliás, com crimes em que tem envolvimento do próprio relator, hoje investigado pela Polícia Federal. Presidente, não é injúria tratar de fatos. E o fato é que o relator desta comissão é acusado de fraudar mapas, tem relação com garimpo ilegal. Na época em que era ministro do Meio Ambiente, em que foi reportado sobre madeira ilegal, ele nem ligou, porque não defende o meio ambiente. Então, contra fatos não há argumento. Naturalmente, né, João Paulo, o que o relator fez? Ele não respondeu e disse que ia entrar com uma representação contra a deputada. Claro, essa foi a artimanha dele, né? Olha, primeiro acho que é importante lembrar a todos que estão nos acompanhando que é a quinta CPI que o MST está enfrentando. Nós tivemos a CPI do MST, CPI das ONG, CPI da Terra, CPI que investigou o INCRE e a FUNAI, e estamos com essa. E todas elas com o mesmo objetivo: criminalização da luta pela terra e, ao mesmo tempo, os deputados a utilizar do instrumento CPI para fazer barganhas dentro do Congresso Nacional e do governo. Neste caso específico, é muito nítido que essa CPI, que vai investigar a situação do campo, ela é montada por dois grupos. Um grupo que é justamente o agronegócio militar, ou seja, a representação do agro, que não tem terra, mas faz toda a propaganda de ódio contra o movimento. E o segundo grupo é quem está perseguido na CPI, ou melhor, na CPMI do dia 8 de janeiro. Ou seja, também numa tentativa de construir qualquer que seja o acordo para se livrar das acusações que já estão sofrendo pelo Supremo Tribunal Federal, que é no caso do presidente da CPI, o coronel do Rio Grande do Sul. Essa audiência que aconteceu ontem vai um pouco ao encontro do que nós estamos denunciando, porque foi um show de horrores, de ódio, e a vontade de cada um que vai lá é fazer um discurso mais radicalizado para produzir um vídeo para sua base, que eles podiam fazer, inclusive, em outro local que não fosse o Congresso Nacional, para tentar criminalizar o MST. Nós reafirmamos, através dos parlamentares nossos que estão lá, que o MST vai enfrentar essa CPI de cabeça erguida com a mesma firmeza que enfrentamos as demais, porque o nosso objetivo é utilizar a CPI para discutir por que mataram 57 sem terra o ano passado. Por que o Brasil continua sendo o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Por que nos últimos 20 anos foram grilados e colocado fogo em quase 100 milhões de hectares de terra? Por que ainda existe 5 milhões de sem terra no Brasil? Esse é o debate que nós queremos fazer na CPI. João Paulo, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Temos quase 25 mil pessoas nos assistindo aqui. É muito importante. A gente vai cobrir, né, essa CPI e vai falar muito sobre esse tema. Além de tudo, é um assunto que me é muito caro, porque eu conheci o MST, já estive em mais de 20 acampamentos e assentamentos. E, aliás, vamos fazer um lançamento de uma superprodução que a gente fez, um documentário aqui no teatro. E eu te convido, né, a nos ajudar aqui nesse lançamento para a gente ter uma repercussão nacional do filme que a gente vai lançar. Filme que tem aqui o Lula, tem o Noam Chomsky, tem o Ciro, tem o Wagner Moura, tem o Danny Glover, tem a Jodie Evans. O mundo falando da questão do campo, que não é um filme só sobre o MST. É um filme sobre o conflito no campo no Brasil. E a gente acabou de ter uma feira, a gente falou sobre a feira aqui, passou vídeos da feira, uma feira onde quase 500 mil de pessoas
visitaram e ficaram encantadas com o que viram, e logo depois a gente está vendo um contra-ataque aqui de uma turma que está sendo exposta pelos crimes que cometeu, não só no dia 8 de janeiro, mas que cometeu ao longo de todos os últimos anos no Brasil. Morte no campo, degradação da nossa terra, grilagem, desmatamento, a lista é uma lista interminável. Agora, ontem eu vi, João Paulo, várias acusações levianas e muito sérias. Pessoas falando de milícia, tráfico de drogas, assassinato, etc. A pergunta é, vocês pretendem tomar alguma providência jurídica para colocar esses caras que estão fazendo essas acusações levianas na justiça? Porque apesar deles serem deputados ou deputadas, eles não podem falar o que eles quiserem, entendeu? Difamando e atribuindo ao MST crimes que o MST, enfim, nem de perto, nem de longe, nem de maneira alguma cometeu. A pergunta é, vocês pretendem tomar alguma providência jurídica? Obrigado, Eduardo. Meu cumprimento a você. E, de fato, o filme que tu vai lançar agora vai ser um grande momento para a gente pautar a reforma agrária e eu não tenho dúvida que você vai trazer informações importantíssimas para quem ainda não conhece o MST a partir dessa construção pelo cinema que você está fazendo. Olha, o MST, fizemos uma reunião essa semana com as lideranças do Congresso Nacional, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e do PCdoB, justamente para a gente reorganizar a nossa estratégia. Nesse sentido, Eduardo, nós vamos sim ter uma equipe de advogados para fazer interpelação jurídica em todos os momentos que forem necessários. O MST, se for preciso, irá ao Supremo, porque essa CPI ela não tem escopo, ela não tem nenhum objeto pré-definido. Nós já estamos mandando um recado para todos os deputados que o MST quer que essa CPI seja séria. Se ela não for para cumprir uma função política que possa, de fato, extrair o que é o problema agrário brasileiro, não tenho dúvida que vai ser um embate grande e o MST não vai ceder em nada. Já colocamos à disposição todos os acampamentos e assentamentos que o MST faz parte, caso a CPI queira fazer qualquer tipo de viagem, qualquer tipo de atividade. Nós não temos nada a esconder, agora que eles têm a responsabilidade, ao usar o microfone na tribuna, que não ataca os nossos lideranças, não ataca as nossas organizações, muito menos as famílias que estão sofrendo há 6, 7 anos em acampamentos de reforma agrária. Portanto, nós não vamos, de forma alguma, aceitar qualquer tipo de constrangimento, ataque ou qualquer covardia parecido junto à nossa organização, tendo em vista que, modéstia à parte, o MST enfrentou 4 CPI e saiu ileso, diferente de alguns deputados que não aguentam metade dessa CPI.